reação da torcida com relação a ele. A gente tem um sobe-som aí, vamos ver como é que foi o torcedor do Flamengo com relação ao Mister Vitor Pereira. Sobe o som aí. Para não bom, você gostou? Foi bom? Para não dizerem que não registramos o outro lado, Vitor Pereira também foi ovacionado no Maracanã pela torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense gritou Vitor Pereira. Só para ser justo também, dentro de tudo aquilo que a gente falava no início do programa, o Vitor Pereira não foi o único. A torcida xingou bastante o Marcos Braz, xingou também o Rodolfo. E o Landim também. Então, assim, também muito xingado. E só para pontuar também o que ele respondeu na pergunta que foi feita a ele, ele falou que se fosse torcedor, talvez estivesse falando a mesma coisa. Teria se xingando também, né? A reação do torcedor é completamente normal. A fábrica de emoções do futebol só faltava os torcedores entenderem. Pelo amor de Deus, hein? Só faltava entenderem, não tem que entender mesmo. É difícil, hein? Até porque tem vezes que o torcedor critica, eu acho que sempre é direito, mas não ajuda. Mas nesse Dessa vez não atrapalha. Mas não atrapalha. Me chamou também a atenção a resposta sobre o Gabigol. Ele disse que a ideia com o Gabigol era reter a bola mais à frente. Mas ele sabia que o Fluminense pressionaria. O Fluminense já tem por característica ter a bola e precisando correr atrás do resultado. Esse seria um jogo em que o Flamengo precisaria muito de jogadores com características de Cebolinha, de Matheus França. Do Matheus França que ele coloca no segundo tempo. Era uma coisa tão óbvia. Sim. O Fluminense tinha que sair pro jogo. O Fluminense escalou Marcelo na lateral esquerda, que vai embora. E na zaga, Felipe Melo, que é lento. Então... Ele só lança o Matheus França no segundo tempo. A primeira bola que é lançada pro Matheus França, ele ganha sai dentro do gol quase. Ganha do Felipe Melo. Claro, mas é óbvio que É a ganha. primeira vez que o Felipe Melo é exigido no jogo. Ele vai sai exigir no segundo ele tempo. recebe nas costas do Marcelo e passa de passagem pelo Felipe Melo. Primeiro tempo o Fábio não fez defesa. Mas o Flamengo não explorou isso. Ô, Eugênio. É um absurdo. E Mas você acha que o Gabigol não poderia explorar isso? Não tem característica. Mas ele não é. Mas o Gabigol não entra no primeiro tempo para fazer isso. O Gabigol no primeiro tempo, e era uma crítica de recomposição. É porque no primeiro tempo o Flamengo não fez nada. Então, mas assim, o ficou que sendo... o Eugênio falou, não precisa ser muito... Ficou tomando pancada do Fluminense no primeiro tempo inteiro. É ser muito ingênuo, não entender que o cenário do jogo, o time do Diniz, com 2-0 no lombo, tendo que ter a vantagem, qual era o desenho do início do jogo? Mas como é que você escala um Gabigol? Eu falo, não faz muito sentido. Pedro, era óbvio o Matheus França livre na velocidade. Mas aí é que tá. O Gabigol só foi titular porque gritou e pediu para jogar. Mas ele tinha pedido, ele queria disputar a posição com o Pedro. Então na história do elenco difícil de administrar para qualquer técnico. Então, e aí entra também no que o Pedro tocou, de ter uma diretoria que nessas horas intervém e diz para o treinador, você tem autonomia total para manter o Gabigol no banco. E se o Vitor Pereira tivesse essa autonomia como treinador... Eu não consigo conceber que ele não tenha enxergado isso, que é óbvio para todo mundo. Eu acho que o problema não é esse. O problema não é que a diretoria intervenha para você ter... Não! O ambiente do futebol tem que dar autonomia ao técnico naturalmente. Não precisa ter essa intervenção pontual aqui, outra ali e tal. É que o ambiente chegou em tal ponto que a torcida olha para dentro do campo e vê o quê? Jogadores campeões. Não estão jogando nada, mas jogadores campeões. Né? Vários campeões de Libertadores, campeões brasileiros, jogador que foi para a Copa do Mundo, jogador Acabaram caro. de ser campeões da Libertadores. Oi? Acabaram de ser campeões da Libertadores. Campeão da Copa do Brasil, campeão de tudo que você puder imaginar. Aí ela olha para o banco, vê o cara, nada. Olha para a diretoria. Ô, Birner, mas alguém na diretoria precisa ter autoridade mínima para cobrar jogadores nesse momento. E hoje, na diretoria do Flamengo, não há ninguém que tenha autoridade para cobrar o Gabigol, que tenha legitimidade. Eu fico imaginando uma conversa do Marcos Braz... Complicou. Eu fico imaginando uma conversa do Marcos Braz com o Gabigol. Chegando, Gabigol, você não está entregando ali o que a gente espera, se doa ali como o treinador sugeriu. O Gabigol vai falar, meu amigo, você não fica nem no clube, você é político, você é vereador, eu vou correr por você, você vai vir me dar bronca. E aí, quando a gente faz esse paralelo com o Palmeiras, a gente enxerga uma estrutura profissional, tá todo mundo vivendo aquilo ali 24 horas. Quando você tem esse tipo de
de pessoa na diretoria do Flamengo, que tem outras funções, que tem outras prioridades, fica muito difícil cobrar. Peraí, mas aí eu vou ter que voltar de novo naquele assunto. Não tem jeito, é inevitável. Por que com o Dorival deu certo? Por que com o Dorival não jogava Pedro e Gabigol? Aí ele colocou o Pedro e o Gabigol. E o Gabigol não estava na função ali dele e tal, ele entendeu o momento. Não sei se é conversa, gestão de elenco que aconteceu, mas também não era o Gabigol naquela função dele. Fez menos gols, inclusive, embora tenha feito gol da Libertadores, fez menos, mas foi um excelente garçom, assistente, abriu espaço, se dedicou, se empenhou e não reclamou quando saiu em algum momento. Tava lá o Gabigol. Aí chega o Dorival, o Rodinei não presta, o Rodinei não serve, o Rodinei é o lixo. Rodinei voou com o Dorival. Essa é uma outra questão, né? Aí você vê Léo o Rodinei embora e hoje não tem lateral direito. Exatamente. Léo Pereira. O Léo Pereira é imprestável. O Léo Pereira é imprestável. Aí ele põe o Léo Pereira ali e o Léo Pereira começa a jogar ao sabor da torcida. Então, o Rodinei jogou bem esse ano, mas é no Flamengo? Não, não necessariamente. Você não lembra do debate no final do ano? Mas eu lembro que ele... Exatamente. É uma diretoria muito sensível à arquibancada. Totalmente. Não só sensível. Não só arquibancada. Ela é arquibancada. Ela faz parte de arquibancada. Quase todos os clubes. Quem sabe decisão é o torcedor. A rede social. Não é exclusividade flamenguista. Os dirigentes são torcedores. Você sabe quando o Vitor Pereira balança no cargo? Quando o Maracanã grita o que gritou hoje. Não é quando tem avaliação sobre... Já gritou, já não é a primeira vez. Resultado. Porque quando você contrata o Vitor Pereira e você tem 3 decisões em 45 dias e você quer mudar a metodologia de trabalho, você precisa estar pronto para o risco. O Flamengo não existe. Não é permitido ao Flamengo você ter tempo para experimentar, implementar. Essa é a cultura do Flamengo. Você fala agora de como se consome futebol, como é administrado futebol. A cultura do Flamengo é que você não tem tempo. Você não tem tempo para experimentar a filosofia. Aí você contrata um treinador dizendo que você quer trocar a filosofia. Sendo que você tem Supercopa com o Palmeiras, esse foi o Paulo Souza ano passado. Palmeiras, você tem Mundial, você tem Recopa, você tem um estadual que vai ganhar um peso enorme, porque você precisa de resultado. Você perdeu tudo. O Maracanã vai ferver como ferver hoje, porque você precisa do resultado. E é um estadual, hein? Dentro daquela escala que a gente saiu do Flamengo é um estadual. Como um derrotado. Então, assim, o que se debate não é metodologia, não é trabalho. Não é, mas será que se eu dispensar o Rodinei, eu tenho garantia que eu vou trazer o Vitor precisa de um lateral assim, eu vou conversar. Não, o que vale é, Rodinei aqui já me deu problema com a torcida, tive que vender, virou piada, esse ano ele foi bem, mas não sei como. É assim que se toca futebol no Flamengo hoje. E é igual, em quase todos os clubes. É igual a coletiva do Vitor Pereira. Mas não todos. O Vitor Pereira, ele vai dar coletiva. Ele vai dar coletiva quase. O que não faz isso é porque acertou no técnico. O que a gente pode esperar do Vitor Pereira? Aquilo ali era o Dead Man Talking. É, exatamente. É um constrangimento. Isso. Como é que é? Dead Man Talking. Por favor, mais uma vez. Vitor Pereira na coletiva era o Dead Man Talking. Não, traduza para o fã de esporte. Não tem o Dead Man Walking, né? Que é o homem morto caminhando, já está com a... Walking Dead, o técnico do zumbi. Walking Dead. O técnico do zumbi é o técnico que fala na coletiva. E se ele não cair? E tem uma frase ali... É impossível que ele não caia. Vitor, tem uma frase ali que é assim... Impossível, isso não existe. A pergunta tem que ser feita, se não me engano, acho que é o colega, o Marcos Coelho da Tupi, sobre o futuro, e não, ele fala... É o clube que toma as decisões, não eu. Ou seja, tá posto, ele não vai pedir demissão. É, porque tem muita decisão. Claro, por outro lado, tem um clube que vai sentar hoje e falar, e aí? Olha que a torcida tá gritando, e sabe o que foi mais curioso que ele falou? Tem Copa do Brasil. Na entrevista ele falou, o time no primeiro tempo se posicionou não como eu gostaria, teve erros técnicos, eu nunca vou entregar o jogador e eu não sei por que isso aconteceu. Isso aí é o apito final, ó. Não acabou sabe o jogo, por que ó, isso Vitor aconteceu. Pereira. No apito final lá. A atenção do... Aí é o Walking Dead, né? É o Dead Man Walking. E aí acho que e a gente tem que olhar muito a reação dos jogadores também. Ó, cara, não só dele. É um abandono total, né? Sim, mas porque a derrota é do clube. É isso. Olha não é de uma só, pessoa. A derrota é do clube. Olha isso. Lembrei aqui o Paulo Souza. Em cima disso tudo, o técnico Paulo também Souza foi contratado ano passado.